Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar continuidade com questão ambiental, agora na aula extra. Vamos fazer então alguns aprofundamentos ligados à questão ambiental e, óbvio, averiguar as questões de vestibular que estão ligadas a este aprofundamento, normalmente então questões de provas de conhecimentos específicos, questões com um nível de complexidade mais elevado. Questão ambiental. Aqui nós temos uma ideia geral ligada ao CONAMA, que é por sua vez ligado ao governo federal, ao poder executivo em nível federal, e apresenta para nós uma definiçãozinha do que seria o problema, seriam os problemas ambientais, ou melhor, impacto ambiental. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança, o bem-estar das populações, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias ambientais, a qualidade dos recursos ambientais. Como se trata de uma definição ou de uma apresentação do CONAMA, a gente pode até dizer que é uma ideia meio que oficial de como a sociedade brasileira pensa o que são os problemas ambientais. Agora, de onde viriam estes problemas ambientais? O que nós temos na nossa sociedade e que motiva esta ideia de problemas ambientais? Poderíamos dizer que são duas características. Poderíamos, neste momento do slide, futuro do pretérito, e o que nós poderíamos dizer? Raiz judaico-cristã e caráter produtivista inerente à nossa sociedade. Agora, primeiramente, o que uma raiz judaico-cristã, o que a religião tem a ver com os problemas ambientais? Vamos voltar à Bíblia? Vejam lá do Gênesis, nós temos esta passagem. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, etc, etc. Então, segundo a tradição cristã, segundo a tradição judaico-cristã, que estaria presente também lá no islamismo, será que Deus é o criador de todas as coisas? Sim, Deus é o criador de toda a realidade que estaria à nossa volta e do próprio homem. Mas o homem teria pelo menos duas diferenças frente ao restante da realidade. Que diferenças seriam estas? Está marcada no nosso texto. Então, o que na realidade é semelhante ao Criador? Apenas nós, seres humanos. Primeira diferença. Segunda diferença, nós que somos mais parecidos com o Criador, temos uma capacidade de mando, de organização, de domínio sobre o restante das coisas. Então, a natureza está dada para o homem atuar como ele quiser sobre ela, porque ele tem o mando sobre ela. E daí, a partir desta raiz, há quem diga que isto se desdobra nos problemas ambientais da atualidade, tendo em vista o homem ter uma raiz cultural profunda, histórica, de domínio, de exploração sobre o meio natural à nossa volta. Então, a culpa dos problemas ambientais seria dos monoteísmos do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, mas há quem discorde desta ideia. Tem uma pessoa que conhece razoavelmente bem o cristianismo e discorda disto que eu acabei de falar. Conhece inclusive um pouco mais de cristianismo do que eu. Esta pessoa se chama Francisco e atualmente cumpre as funções de Papa no Vaticano. O que o Papa Francisco nos mostrou na encíclica Nossa Casa Comum. Retirei aqui uma passagem para vocês, leiam a passagem. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa humana, que não é somente alguma coisa, mas alguém, é capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. Se a Bíblia é um esforço de amor, então não há a ideia de domínio, a ideia de exploração nua e crua de uma parte, o homem, sobre a outra parte, a natureza. Então, esta visão está errada, ela é de baixa sustentação.
esta visão religiosa e que foi trazida a nós por Papa Francisco está bastante mais adequada. Eu vou me prender nesta palavra, que ganhou uma vulgarização fantástica nas últimas décadas, nos últimos séculos, mas eu vou me lembrar do filósofo existencialista judaico Martin Buber. Ele fala da relação do homem. O homem é um ser relacional. O homem não se define como ser social, Aristóteles. O homem não se define como substância pensante, Descartes. O homem se define na relação que ele tem com o que está dado à sua volta. E essa relação pode ser de 3 ordens, eu vou destacar 2 para vocês. A relação pode ser eu-isso. Eu, um ser humano, que me defino na relação com a realidade à minha volta, e esta realidade é marcada por issos, por coisas. Então é uma relação objetal, é uma relação instrumental. Aqui na minha frente eu tenho um microfone, aqui na minha frente eu tenho um mouse, um computador, que são coisas que eu realmente posso usar como eu quiser. Mas há uma segunda relação, a relação eu-tu, que é uma relação plena, é uma relação face a face. Esta relação eu-tu não é uma relação instrumental, ela não está dada a partir de um recorte, de uma definição. Você não sabe para que ela serve, porque ela é uma totalidade dada a você. A relação que você tenha, por exemplo, com a sua mãe, com o seu pai. Você, e voltando a usar a palavra, ama sua mãe, seu pai? Sim. Por que você ama? Porque eu uso o mouse. O mouse que está à minha frente está funcionando bem, e quando ele não funcionar mais, eu vou jogar ele fora e comprar outro. E a sua mãe e o seu pai, eles ainda servem bem? E quando eles não servirem, você vai jogar fora e comprar outro? Não. Porque o seu pai e a sua mãe, que você ama, eles não servem para A ou B. Eles são totalidades dadas a você. Se você sabe definir a causa do amor, então não é mais amor, porque há um recorte instrumental a você. Mas, rebuscando esta ideia, a relação eu-tu não precisa estar dada só para com pessoas. Um escultor que cria sua obra-prima, e eu pergunto a ele, por que você criou esta obra? Qual é o sentido dela? Você quer fazer dela o quê? Vender? Ele diz, não quero vender. Então, para que você criou? Eu apenas criei. É um esforço da minha parte que resultou nesta obra e apenas isto. Então, ele tem uma relação plena, uma relação total com esta obra que está dada. Se a criação é fruto de Deus e é fruto do amor, Deus criou a natureza para o homem fazer o quê? Para o homem sorver da natureza tudo aquilo que ele quiser? Não. O homem tem que ter com a natureza uma relação de comunhão, uma relação harmoniosa, segundo o texto bíblico. E, portanto, não é na raiz judaico-cristã que a gente vai buscar a raiz dos problemas ambientais, até por uma obviedade cronológica. Eu acho que o judaísmo tem por volta de o cristianismo tem por volta de uns 2000 anos. E os problemas ambientais se tornaram, obviamente, graves a partir da modernidade, em especial nos últimos 2 a 3 séculos. Então, não é no cristianismo que eu vou buscar a raiz destes problemas, mas em um outro lugar. Nas atividades humanas produtivistas é que nós encontramos a raiz dos problemas ambientais. E que atividades humanas produtivistas são estas? Hoje nós vivemos em uma sociedade capitalista, uma sociedade que é produtivista, com produção em massa, exigindo consumo em massa, com vistas a um crescimento que deve ser ilimitado. Qual é o limite que o capitalismo deve atingir e a partir do qual ele se estabiliza? A resposta é nenhum. Agora, isto que gera uma série de problemas antropológicos, sociais, psicanalíticos, mas gera também um problema ambiental, porque a exploração desses recursos encontra um limite, que é um planeta Terra, que é finito, como a produção pode ser estruturada ao infinito e os recursos a esta produção serem
finitos. Isto não se encaixa, criando, portanto, uma insustentabilidade ambiental. Para quem estiver pensando na questão da reciclagem, nós já vamos ver nos próximos slides como a reciclagem não resolve este problema fundamental. O problema fundamental, então, está aqui. É uma economia capitalista, produtivista e consumista. Enquanto ela estiver dada, não há solução ambiental de última instância. Há apenas mitigadores, atenuadores do problema, mas não solução para o problema. Temos aqui uma questão da Unicamp. Apenas quando você tiver cortado a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, vai descobrir que não pode comer dinheiro. Fala do ancião americano, blá 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 blá. A referência bibliográfica não nos ajuda muito nesse caso. Esse texto permite-nos refletir sobre a necessidade de revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico, mesmo considerando as soluções técnicas que já foram encontradas na tentativa de superar os problemas advindos do esgotamento dos recursos naturais. Com base nessas considerações, responda: por que o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação dos recursos naturais? Porque o capitalismo é uma estrutura econômica orientada para a reprodução do capital através de um crescimento ilimitado em um planeta que tem recursos finitos, como nós vimos no slide anterior, tá certo? E ainda um item B. Qual a diferença entre conservação e preservação dos ecossistemas naturais? Então a Unicamp introduziu um diferencial político-ambientalista entre, de um lado, preservacionismo, de outro lado, conservacionismo. Para responder a essa pergunta, vamos à evolução do modelo ambiental, do paradigma político ambiental. Dentro do que eu chamei primeiramente de ecologia radical, na virada do século XIX para o século XX, com uma visão biocêntrica, isto é, coloca a natureza como centro desta visão da ecologia radical. E dentro já desta visão biocêntrica, na virada para o século XX, nós temos já as duas tendências, preservacionista e conservacionista. O preservacionismo, deste momento e até a atualidade, pressupõe a manutenção do estoque biológico como ele está e, portanto, sem a interferência do homem. Então, o homem teria uma espécie de toque de Midas do avesso. Midas tocava e virava ouro, o homem toca e estraga todas as coisas. Para ele parar de estragar, o homem não toca mais. Se nós não tivermos esta visão, que é, claro, ideologicamente constituída, o homem carrega um mal consigo e por isso ele deve evitar estragar ainda mais. Mas nós podemos ter a ideia de preservacionismo a partir de um entendimento mais, eu diria, imanente, inerente à própria realidade. Lá está uma região onde há uma espécie endêmica, só ocorre naquela região, e, portanto, e ela está numa área de relações ambientais relativamente frágeis. E, portanto, qualquer interferência humana que escape aos nossos conhecimentos, inclusive, pode mudar essas relações ambientais e extinguir esta espécie, porque ela é endêmica àquela região. E, portanto, é interessante que o homem não toque mais naquela área. E daí a ideia de criação de reservas, como é o caso no Brasil das reservas ecológicas, que é uma manifestação desse preservacionismo e na qual não pode haver qualquer tipo de exploração de interferência humana. Nas reservas ecológicas brasileiras, só pesquisa científica e sob autorização do governo federal. Mas nós temos a vertente conservacionista, que diz sim, o homem pode e deve explorar os recursos naturais, mas de tal forma a que ele não esgote estes recursos com vistas à continuidade das próprias atividades econômicas e da própria sociedade. Nós vamos ver no desenrolar da aula como esta ideia é de muito difícil sustentação em última instância dentro da sociedade capitalista. E no final do século XIX, no início do século XX, esta visão era elitista, higienista, estética. Não era ambiental em última instância propriamente, era uma ideia de estratos sociais que estavam se compondo em um diferencial de renda e poder cada vez maior junto às camadas baixas pobres da população. Só que a estrutura econômica em geral degradava o meio ambiente também dessas populações mais endinheiradas e poderosas. Daí a pressão dessas populações para criar ambientes que sejam a elas mais adequados, agradáveis, sustentáveis, a partir da lógica conservacionista.
Esta visão biocêntrica vai ser superada por o que eu chamei de uma visão ecológica até meados do século XX. Então, a ela vai ser agregado cientificismo, com vistas a responder a desastres como o Dust Bowl, as tempestades de areia nas áreas agrícolas dos Estados Unidos na década de 1930, a inversão térmica de Donora, cidade da região do Snow Belt, a região industrial tradicional dos Estados Unidos, onde uma inversão térmica gerou aumento da concentração de poluentes e morte de boa parte da população, de uma parte de uma quantidade, melhor dizendo, de pessoas. A Baía de Minamata, no Japão, onde a liberação de mercúrio, que era feito por empresas, gerou contaminação. Lembrando que o mercúrio é uma substância cumulativa no corpo dos animais, né? Dos animais, peixe. Então, o mercúrio só sai do animal quando ele morrer. A alma não leva o mercúrio, mas o mercúrio fica, e se o animal foi comido, o peixe foi comido por um outro animal, o ser humano, para onde vai este mercúrio? Ele acompanha a cadeia alimentar e vai para o ápice da cadeia alimentar, contaminando cada vez mais os seres humanos. Depois de alguns anos de liberação de mercúrio, uma série de problemas ligados à saúde pública começaram a se manifestar nas populações, e daí a sociedade vem a identificar que esses problemas estão ligados a esta liberação de mercúrio. O que há então na sociedade ao longo do século XX, até meados do século XX, que possibilita esta nova visão que eu chamei de ecológica? Sociedade keynesiana fordista, que atua muito mais intensamente sobre o meio à sua volta, dando um nível de produção mais elevado, mas que ao mesmo tempo gera uma sociedade que tem um acesso à informação, uma forma de tratamento do conhecimento que é mais adequada, inclusive para identificar estes problemas ambientais. Vamos aprofundar um pouquinho nisto. Ainda então, ecologia radical, sociedade keynesiana fordista, maior produtivismo e consumismo. Vejamos, o problema ambiental ele precisa ser percebido para ele ser problematizado. Isso é muito importante, gente. Isso transcende, vai além da nossa aula de problemas ambientais, mas é muito importante para os problemas ambientais. Um problema só é um problema se ele é percebido como um problema. Isto parece óbvio, mas não é. Vamos imaginar, existem pessoas que fumam, né, tabaco, e nós sabemos dos males do fumo, como o fumo causa câncer, causa problemas respiratórios, circulatórios e assim por diante, inclusive abreviando a expectativa de vida do fumante. Agora, se a pessoa sabe disto, por que ela fuma? Talvez ela seja uma suicida, ela quer morrer, mas ela quer morrer lentamente? Claro que não. Nenhum fumante fuma para morrer, mesmo sabendo. Então por que ele fuma? E se ele sabe que isto vai abreviar a sua vida? Porque ele não percebe como um problema intrínseco a si. Lá está o jovem de 14, 15 anos que começa no tabagismo e vê um idoso de 40, 50 anos, olha que idoso, né? Que é um fumante inveterado e está com uma série de problemas de saúde ligadas ao fumo. E a pessoa diz, não começa a fumar porque eu tinha sua idade e fumava e olha como eu estou agora. Sim, pensa o jovem, você, seu velho fumante, está desse jeito, mas eu sou jovem, eu paro quando eu quero e eu jamais vou estar assim. Mas essa pessoa fica viciada e depois de algum tempo, depois de algumas décadas, ela está na mesma ou pior situação. Então, quando tinha 14, 15, 20 anos, não percebia o problema como um problema seu. Sabia do problema. Se eu perguntasse para a pessoa numa prova, ela colocaria todos os problemas do tabagismo, mas ela não interioriza este problema. Só quando o problema é interiorizado, subjetivado, é que ela passa a ter os recursos pessoais de mobilização para a superação do problema. Como isso poderia estar dado em termos ambientais? Vamos imaginar, quem não veria os problemas ambientais do rio Tamisa no início do século XIX? O esgotamento doméstico, o esgotamento industrial, animais peçonhentos, veiculação de doenças, né, o mau cheiro horroroso. Então os problemas ambientais eram óbvios.
mas eles não eram entendidos como problemas ambientais. Um exemplo que eu utilizo sempre: eu, pessoalmente, não gosto do verão. Agora, eu faço alguma coisa contra o verão? Não, porque eu acho que o verão é um dado da realidade. E eu, mesmo não gostando, não tenho o que fazer contra o verão. Eu moro às cercanias do Tâmisa, em Londres, no início do século XIX. Há um mau cheiro horroroso, eu odeio o mau cheiro, os animais peçonhentos que circulam, as doenças que eu vejo, mas o que fazer? Nada, é um dado da realidade. Então eu não percebo o problema como um problema criado pela sociedade na qual eu me encontro e que pode ser mobilizado a partir desta sociedade. Só quando eu tenho estes recursos, não eu individualmente, mas o grupo, as pessoas com as quais eu convivo, é que eu posso então mobilizar politicamente a sociedade para que haja superação dos problemas. E quando eu posso ter essa percepção? Novamente, a sociedade keynesiana fordista, quando os recursos políticos estiverem em melhor distribuição. A sociedade keynesiana fordista exige trabalhadores com um razoável nível de qualificação, passa a fornecer escolarização. É uma sociedade que difunde mais facilmente informação. Tudo isto para o próprio processo produtivo. Os trabalhadores que têm essas condições para a produção. Uma sociedade que acaba desenvolvendo todas essas características. Essas características são, ao mesmo tempo, características de melhor distribuição de recursos políticos. Agora, nós, que entendemos melhor a realidade, podemos interferir mais intensamente nesta realidade para a superação dos problemas, por exemplo, ambientais. Isto é tão verdadeiro que, vejam, a questão da pressão política ambiental está dada nos países de maior desenvolvimento econômico a partir dos anos 1950, quando essa distribuição de recursos políticos se dá de maneira mais acentuada. Em países de desenvolvimento industrial mais recente, só nos anos 1970, 80, é que essa pressão ambiental se torna mais intensa. E mesmo dentro de um país como o Brasil, eu gosto muito de um exemplo, na década de 1970, os problemas ambientais e os consequentes problemas para a qualidade de vida, saúde pública, já eram muito graves na região metropolitana de São Paulo. Mesmo sendo ditadura civil-militar, havia uma pressão da sociedade com vistas a minimizar o impacto ambiental, que era traduzível em legislação ambiental, que criava, portanto, restrições para o capital no que diz respeito ao dano ambiental. Se aproveitando disto, e se aproveitando tem que estar entre aspas, eu acho, o governo do estado de Goiás, que lembrem-se, à época não tinha divisão com Tocantins, era mais extenso, englobava Tocantins, começou a fazer uma campanha publicitária em revistas de alcance nacional. E a propaganda envolvia uma foto de uma chaminé soltando uma fumaça preta densa, e o slogan era: traga a sua poluição para Goiás. Não é traga a sua indústria, traga o seu desenvolvimento, traga o seu investimento. É traga a sua poluição. Se os paulistas do estado, se os paulistanos da cidade não querem a poluiçãozinha, né, que a indústria gera, traz aqui para Goiás. A gente não liga para a poluição. Veja, a poluição causa graves problemas de saúde, e eu acho que a população da região metropolitana de São Paulo já tinha este entendimento no início dos anos 1970, que não estava dado do mesmo jeito, pelo menos para o governo do estado de Goiás. Então, a percepção dos problemas ambientais é fundamental. Esta percepção só está dada mediante a melhor distribuição de recursos políticos, renda, educação formal, acesso à informação, para que as pessoas em sociedade possam, entendendo a realidade, se mobilizar para a superação dos problemas. Avançando para o ambientalismo moderado nos anos 1960 a 1990, resposta à crise de acumulação keynesiana fordista. A sociedade keynesiana fordista entra em crise na década de 1970 e 80 e o modelo keynesiano fordista é superado pelo neoliberalismo, acumulação flexível toyotista. A gente tem uma nova forma de visualizar os problemas ambientais, que é esse ambientalismo moderado, que gera, entretanto, um problema. Políticas distintas nos países centrais e periféricos. Centrais, maior adequação ambiental.
periféricos, crise política e econômica com redução da preocupação ambiental. Primeiro problema. A década de 1980 é, na América Latina, por exemplo, a chamada década perdida. Com a decadência da atividade econômica, a preocupação ambiental torna-se menor nestes países. Primeiro diferencial. De um lado, países de alto desenvolvimento, onde as políticas ambientais começam a ganhar mais corpo, força, e nos países pobres, por exemplo, latino-americanos, uma degradação dessa preocupação ambiental em alguns setores da sociedade, tendo em vista o problema econômico. Mas, se nós superamos a acumulação fordista, keynesiana, estamos num modelo toyotista neoliberal que fragmenta as diferentes etapas de produção. Então, o que esses países de alto desenvolvimento econômico podem fazer, se não pegar as suas linhas de montagem, pegar as suas indústrias que causam alto impacto ambiental e nos próprios territórios desses países sofre pressão ambiental da sociedade e jogar nos países pobres, como está marcado aqui, deslocamento do dano ambiental dos países ricos para os países pobres, o que é muito mais fácil, tendo em vista o desenvolvimento dessa consciência ambiental não estar dado ainda tão fortemente nesses países, como nós vimos no slide anterior, e ainda mais haver crise econômica que força esses países a receberem essas atividades altamente poluidoras. Desse ambientalismo moderado dos anos 1960 a 90, em um novo modelo de sociedade pós-keynesiano fordista, gerar problemas em escala ambiental, nesse diferencial entre países ricos, onde a consciência ambiental supostamente seria maior, e países pobres, onde o dano ambiental se torna mais acentuado. Isso é muito importante. Em uma oportunidade eu me lembro de um comentário dizendo que a crítica ao capitalismo aqui no Brasil é uma crítica boba, tosca, porque aqui no Brasil o capitalismo não funciona e nem seria capitalismo. O capitalismo funciona lá na Suécia, lá na Noruega. Tá certo. Agora, será que o capitalismo funciona de forma enfeudada na atualidade? O capitalismo norueguês é restrito à Noruega e o brasileiro é restrito ao Brasil? Não. O capitalismo é globalizado. Será que há grande desmatamento na Noruega? Não tem. Inclusive, ela era a principal gestora do Fundo Amazônia. Tem grande desmatamento no Brasil? Tem. E eu me lembro do presidente Temer sendo repreendido na entrevista com vistas ao desmatamento da região amazônica. Agora, quais são algumas das empresas de mineração que mais atuam na Amazônia brasileira e causam desmatamento? Empresas de mineração da Noruega, da Suécia, do Canadá. Lá eles não causam impacto ambiental, mas vêm causar impacto ambiental aqui no Brasil, tá certo? De modo que esse ambientalismo moderado acabou então criando esse diferencial. Cuidado com a ideia então de que lá o capitalismo funciona e aqui ele não funciona. Não, ele não funciona em lugar algum, tá? E ele parece funcionar lá e ele só consegue fazer isto acompanhando a ideia de internacionalização do capital como Lenin, e ele só consegue parecer funcionar lá aumentando os problemas sociais, os problemas econômicos, territoriais e ambientais aqui no mundo pobre. Tendo em vista isto, é necessário superar esta visão através do que a gente chamaria hoje de uma ecologia política. Então, trazer o conhecimento científico ecológico para o ambiente político de tratamento dos problemas. Daí o problema ambiental ser reconhecido em diferentes escalas e ligados às atividades econômicas e às relações entre países ricos e pobres, como a gente identificou no slide anterior. E como funcionaria então esse sistema político que permite, entre outros, o tratamento ecológico? Mais uma coisa que não tem ligação só com a ecologia. É um aspecto que eu vou mostrar para vocês, é o modelo político de Easton, que tem relação com várias outras formas de entendimento da realidade. Aqui está o sistema político. No sistema de Easton, ele é uma caixa preta, porque eu não quero saber como ele funciona internamente, mas como ele reage à sua volta. A sociedade apresenta demandas, a sociedade pressiona o sistema político, e dada a pressão ao sistema político, há uma resposta
do sistema político, do poder público, por exemplo, através de ações políticas das instituições. Então, através de leis, normas, criação de novas instituições e assim por diante. Isto em si já é muito importante, gente. Aquela ideia tosca de o presidente não faz para mim. É uma ideia de fundo mítico medieval. O pai faz para os filhos. Tá certo, e com isso eu concordo. O pai ama os filhos, com isso eu concordo. Agora, vejam, quem seria o pai de todos? O rei medieval. E ele é um bom rei porque ele se preocupa com todos e ele faz para todos. Aí já é um problema, não é verdade? Que Maquiavel vem a introduzir no início da modernidade. O rei não faz, a estrutura política não faz, por uma preocupação intrínseca com o outro, com a sociedade. É só a partir das relações de força que estão dadas. Essas relações na sociedade é que mobilizam o poder político. Então, se a pessoa quer, se o grupo social político quer, ele não pode esperar graciosamente que o poder público forneça a ele. Ele precisa se organizar politicamente, pressionar o poder político, porque aí sim a estrutura de poder vai atender às suas demandas. Se nós entendemos isso, vamos complicar um pouco. Na atualidade, o sistema político coloquei várias outras setinhas, demandas diversas. Movimento feminista, movimento negro, movimento dos trabalhadores, né? Que tal? Movimento ambientalista. São inúmeras demandas em um sistema político que tende ao congestionamento. Então agora o sistema político começa a ter dificuldades de dar conta de todas essas demandas plurais da sociedade. Então o que fazer? Pressão política da sociedade civil e do terceiro setor. Quem que é o terceiro setor? Não é setor terciário, por favor. É forma de organização da sociedade. Primeiro, segundo e terceiro setor. Né? Organização privada, organização pública. E se o empreendimento é público? Isto é, qualquer um pode participar mediante as regras estabelecidas. Mas ele não pertence à prefeitura, ao governo estadual, ao governo federal, ao governo de qualquer país. Então, uma organização do terceiro setor, como é o caso do Greenpeace. Então, é uma organização de caráter público, mas pertence aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à Prefeitura de São Paulo, a ninguém. Trata-se, portanto, de uma organização não governamental do terceiro setor, as ONGs e outras formas de pressão política da sociedade atuam neste sistema de duas formas. Primeiro, atuando diretamente para a superação do problema. E segundo, aumentando a força e intensidade dessas setinhas sobre o poder político para a superação do problema. É o que o Greenpeace faz, nesse caso o WWF. Agora o Greenpeace. Que tal? SOS Mata Atlântica aqui do Brasil, tá legal? E MST, aula sobre meio ambiente. Mas o que o MST tem a ver com o meio ambiente? Será que é outro MST? Não. É o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá legal? E ele é uma entidade que faz pressão política a partir da sociedade civil? Só falta nós estabelecermos o que ele tem a ver com a questão ambiental. Primeiro, basta olhar essa parte à esquerda. O problema ambiental em diferentes escalas, ligado às atividades econômicas e nas relações entre países ricos e pobres. Vejamos o que a BBC Brasil tem a nos dizer. BBC News Brasil. Como o MST se tornou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Será que a produção agropecuária é um vetor dos danos ambientais? Será que a produção agropecuária tem alcance internacional mundial na atualidade? Sim. Ela se manifesta diferentemente entre países ricos e pobres? Sim. E a sociedade civil é dotada hoje dos conhecimentos para atuar não a partir de uma pessoa individualmente, mas de um grupo político, como é o caso do MST, com vistas à identificação e à superação deste problema. Vejamos o que a BBC News Brasil traz a mais para a gente. O agricultor Isaías
Vedovato tinha 22 anos quando cortou a cerca da fazenda Anoni, em Sarandi, Rio Grande do Sul, na madrugada do dia 29 de outubro de 1985. Ele foi o primeiro dos 7,5 mil camponeses de mais de 30 cidades gaúchas a pisar na invasão de terra, marcante na história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST. Agora, aos 54 anos, Vedovato testemunha o MST se tornar o maior produtor de arroz orgânico, sem agrotóxico da América Latina, em uma nova etapa do movimento que é alvo de defesa e críticas igualmente apaixonadas. Então vejam a ideia de que a partir do MST se identifica, e com o conhecimento científico, os danos ambientais dos agrotóxicos. Há meios de nós produzirmos sem agrotóxicos? Sim, é a modalidade orgânica na produção agropecuária. Então há este conhecimento que é produzido cientificamente em uma sociedade urbana industrial. Agora, há meios de essa sociedade agora se organizar com vistas a ter uma estrutura produtiva em diferentes setores, a agropecuária, que atua desta forma mais sustentável, a lógica de produção orgânica intrínseca ao MST, por exemplo. Entenderam esta ideia e por que o MST aparece aqui na nossa lista? Não é só Greenpeace, não é só WWF que trabalha com a questão ambiental, outros setores também, como por exemplo o MST. Tem, entretanto, um problema na nossa reportagem, vamos aprofundar aqui. Vocês vão ver isto mais pausadamente na aula de reforma agrária, mas está escrito inadequadamente invasão de terra. Não é uma invasão, é uma ocupação. E qual é a diferença? Eu moro no meu apartamento é minha propriedade privada, eu o adquiri, não é alugado. E vamos imaginar que eu encontrasse chegando ao meu apartamento uma pessoa. Esta pessoa seria sim uma invasora. Eu ligaria para a polícia retirar o invasor, quem sabe prender o invasor. Quando vocês devem estar pensando, que ótimo, quando é o apartamento dele é invasor, quando é propriedade rural daí não é, né? Daí é ocupação. Sim, na propriedade rural é ocupação potencialmente. E por quê? Porque o meu apartamento é meu, eu comprei, ele está em uso regular, eu pago os impostos, ele está pleno no que diz respeito às legalidades, às funcionalidades demandadas pela sociedade. A sociedade também demanda sobre a propriedade rural brasileira, que ela seja produtiva, segundo um código chamado Estatuto da Terra. Agora, qual propriedade o MST ocupa? A grande propriedade improdutiva, que segundo o código, o Estatuto da Terra, não deve existir. A grande propriedade improdutiva tem que ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, quem incorreu no ilícito? Quem invadiu o meu apartamento é regular meu. A pessoa entrou sem a minha autorização, é um invasor. No caso da propriedade rural, parece que ela estava ilícita primeiro, sendo grande e improdutiva, tem que ser desapropriada. Engraçado que o governo federal não acha essas propriedades. Então o MST, sem custo algum, acha essas propriedades para o governo federal, ocupa essas propriedades para acelerar o processo de desapropriação, como a lei exige, insisto, e para assentamentos de reforma agrária. Então a palavra invasão está mal colocada, não recomendaria que vocês as utilizassem em respostas nas questões de ciências humanas e no texto, por exemplo, de redação, porque do ponto de vista jurídico trata-se de uma ocupação e não de uma invasão de propriedade. Continuando, soluções parciais. Chegamos então àquelas falsas soluções que eu tentei levantar com vocês inicialmente. A primeira delas é o uso de novas tecnologias. Então há um mantra tecnológico na nossa sociedade, como se a tecnologia fosse então uma pedra filosofal que pudesse resolver todos os problemas. Eu estou gordo, obeso, né? E como é que eu faço para resolver os meus problemas? Simples, basta uma operação de redução de estômago. Basta isto que eu resolvo os meus problemas. Esta é uma ideia que circula na sociedade, tenho certeza que é. Um bom médico vai concordar com esta ideia? Não, um bom médico não concordaria com esta ideia.
porque não é um procedimento terapêutico, né, inclusive extremamente invasivo, que vai ser o único de resolução. E, por sinal, apesar dele poder ser utilizado, ele nem deveria ser o inicial, porque outros procedimentos que não envolvessem a intervenção cirúrgica poderiam ser utilizados. Uma reeducação alimentar, atividades físicas, etc, etc. Então nós temos a ideia, um mantra, a gente tem a pedra filosofal da tecnologia de resolução de todos os nossos problemas, inclusive ambientais. Por exemplo, a energia elétrica que eu estou utilizando agora, que vocês estão utilizando para assistir esta atividade. Essa energia elétrica vem de centrais hidrelétricas que têm lagos artificiais que causaram enorme impacto ambiental. Essa energia elétrica vem de centrais térmicas convencionais que queimam combustíveis fósseis que causam aquecimento global antropogênico e chuva ácida. Então nós temos uma série de problemas derivados dessa energia elétrica. Será que não tem solução? Tem! As centrais térmicas nucleares não inundam área alguma. As centrais térmicas nucleares não liberam gases poluentes de chuva ácida, de aquecimento global antropogênico. Então, uma solução tecnológica. Tá vendo? Resolvemos este problema com a tecnologia. Não. A tecnologia é meio, ela não é fim. Ela pode atenuar o problema ou até dar uma falsa impressão de atenuação e, na verdade, piorar os problemas. Então, nós temos a geração de novos problemas imprevistos e, frequentemente, na nossa sociedade, volta aos slides iniciais, capitalista, produtivista, a tecnologia não é utilizada para resolver o problema ambiental. A tecnologia é utilizada para aumentar a produtividade, aumentar a produção. No caso da energia elétrica, aqui nós temos a foto da explosão do reator em Fukushima, depois do episódio de terremoto e onda gigante e tsunami, tá legal? Daí, veja, é uma solução ambiental, aparentemente, inicialmente, porque não gera área inundada como a hidrelétrica, gases poluentes como as térmicas convencionais, até acontecer o acidente. Poxa, professor, mas foi um acidente, poderia não acontecer. Não, ele tem que acontecer. Há alguma chance de o acidente acontecer em uma usina nuclear? Se você me responder que não há chance física ou lógica de o acidente acontecer, tudo bem. Mas se você me disser que existe uma chance, por pequena que seja, basta esperar. E no tempo vai acontecer o acidente, vão acontecer acidentes. E no caso das usinas nucleares, quando eles ocorrerem, eles vão causar um impacto ambiental e de saúde pública que é incalculável. Vejam, a radiação se espalha na região. A radiação se espalha inclusive no solo. E nós temos uma área litorânea. A chuva infiltra, como nós vimos na aula de água, infiltra no solo e tem fluidez pelo solo. E esta água agora que passa pelo subsolo de Fukushima vai desembocar no oceano, contaminando as águas oceânicas. Como resolver este problema que é resultado do acidente com a usina nuclear? Com uma nova tecnologia. O operador da usina de Fukushima anuncia o fim da instalação para criar um muro de gelo no jornal O Estado de São Paulo no ano de 2016. Então veja, construir no subsolo as cercanias de toda a usina de Fukushima, a central de Fukushima, um muro de gelo, então a água em fluidez bate neste muro e é redirecionada às cercanias, não passando pela área contaminada. Na verdade, acompanhando a BBC News Brasil, em 2014, Fukushima confia em muro de gelo como solução final para os vazamentos. Olha que legal, o acidente é de 2011. Em 2014, eles confiavam que o muro resolveria o problema. Em 2016, a instalação foi cessada, dada o avanço do muro de gelo, que vai ser concluído, veja, Diário de Notícias, em 2017, concluído em breve, sendo que o episódio de acidente é de 2011. Então veja o tempo que a gente tem de contaminação do solo, da água, inclusive das águas oceânicas.
e o custo de produção deste muro de gelo, de modo que a solução tecnológica sempre cria novos problemas que são imprevisíveis. Para cada problema é necessária uma nova solução tecnológica que cria novos problemas e assim sucessivamente. No caso de Fukushima, vejam, em 2019 a gente tem essas fotos do abandono da área. Então, uma área que poderia ter atividades econômicas, uma área que poderia ter ocupação e populações com bem-estar nas suas vidas, mas teve que ser evacuada indefinidamente, tendo em vista a contaminação radioativa. Então, não é uma solução, a solução tecnológica não resolve o problema. O que resolve é a superação da sociedade capitalista. Ainda nas soluções parciais, a reciclagem. Como eu tinha dito para vocês lá naquele slide inicial. E por que a reciclagem é uma solução só parcial? Há limites para a reciclagem, entrópicos e econômico-práticos, além da negligência dos 3 R's. Esse quadro devia estar aqui em cima, desculpa. Dos 3 R's da educação ambiental. Quais são os 3 R's da educação ambiental? Redução, reutilização e reciclagem. E eles devem ser colocados nesta ordem, uma ordem decrescente. Qual é o R maiúsculo mais importante? Redução. Tira essa mão daí, não consome, porque trata-se de uma estrutura produtivista e consumista. E daí o consumo acaba afetando, viabilizando, na verdade, o processo produtivo que causa o dano ambiental. Então, não consuma. Consumir. E agora? O que eu faço? Acabou o mundo? Então, sim, acabou o mundo. Mas vamos tentar melhorar a situação. Né? Reutilize. Então, você consumiu uma vez, mas não descarte e venha a consumir outro. Reutiliza aquele que você consumiu, tá certo? Ah, tá certo, mas eu não consegui reutilizar. Eu vou descartar. Então, o mundo acabou mesmo, tá certo? E por que o mundo acabou mesmo? Porque a reciclagem, como eu disse para vocês antes, vai consumir novos materiais, vai consumir fontes de energia, tá? Mas é melhor do que o ciclo tradicional de produção das mercadorias. Então ponha a reciclagem. Só que agora esse R é um R minúsculo. Ele é minúsculo, entre outros, por um motivo fundamental. O problema ambiental está ligado ao produtivismo e ao consumismo. O primeiro R de redução afeta produtivismo e consumismo? Sim, é uma crítica, é uma prática contra o produtivismo, o consumismo. E o segundo R de redução? Também, por isso eles são maiúsculos. E em ordem decrescente, o primeiro é ainda mais importante. E se eu pensar, e se eu dispensar os 2 primeiros R's e considerar só o R minúsculo de reciclagem, eu afeto o produtivismo e o consumismo? Não. E ainda dou ao consumidor uma chancela de livre consciência para consumir a mercadoria. É o caso do Esquadrão Verde Tang. E o que ele falava para a gente? Faça a reciclagem das embalagens. E em embalagens supostamente recicladas, eles criaram o Tangobô. Olha o tamanho das pessoinhas e olha o tamanho do Tangobô, tão gigantão que ele está, tá certo? Então, com a reciclagem, resolvemos o problema ambiental. Não, a reciclagem, como eu disse, envolve consumo de novos materiais, fontes de energia e ainda mais. Agora, eu sou um consumidor e eu vou comprar uma embalagem de Tang, eu vou comprar um suco concentrado Tang, que eu não deveria fazer, obviamente. Mas daí eu penso, poxa, mas e os problemas ambientais? Não, eu posso comprar tranquilo desde que eu recicle a embalagem. Os 2 primeiros R's afrontam a sociedade produtivista e consumista. Se eu me concentrar apenas no último Rzinho de reciclagem, eu valido esta sociedade, validando o aumento ilimitado do produtivismo e do consumismo que gera o impacto ambiental. Além disto, há limites entrópicos de reciclagem. Quantas vezes nós podemos reciclar metal? Quantas quisermos. E vidro? Quantas quisermos. E plástico? E papel? Não. A cada processo de reciclagem, o material fica mais desorganizado e chega um momento que ele não se presta mais à reciclagem. Há limites práticos, econômicos. O Brasil é um dos maiores recicladores
É o maior reciclador mundial de alumínio. Porque nós temos consciência ambiental? Não, porque nós somos uma sociedade excludente. Nós temos uma enorme massa de população miserável que vive da coleta das latinhas. E isto é chocante, na minha opinião. Para dizer muitíssimo pouco. Então há um circuito econômico válido de coleta e reciclagem de alumínio. Será que há este mesmo circuito para, por exemplo, reciclagem de plásticos, de sacolas plásticas? Não, não é economicamente vantajoso fazer este procedimento. Resultado, não há este processo de reciclagem. Então, o que entra na reciclagem? Apenas aquilo que está em circuitos economicamente válidos de reciclagem. Com tudo isto que eu falei, que é a questão de ordem prática inerente ao processo de reciclagem, né, que envolve o problema da educação ambiental com a dispensa dos dois tão importantes R's iniciais. Será que a reciclagem resolve o problema ambiental? Não, não resolve. O que poderia resolver então? Talvez a economia verde. E o que é a economia verde? Uma transição? Para nós entendermos economia verde, nós precisamos voltar a uma série de conceitos ambientais, econômicos e ambientais. Primeiro, conceitos da economia clássica, crescimento econômico. Crescimento econômico é um conceito limitado, é um conceito que envolve o crescimento do PNB ou do PIB, Produto Nacional Bruto ou Produto Interno Bruto. O crescimento da riqueza produzida, grosso modo, o crescimento da riqueza produzida ao longo do ano. É um conceito limitado por quê? Porque o crescimento econômico pode ser equivalente ao crescimento demográfico. Então vejam, eu estou pensando na economia, eu estou pensando nas condições de produção, riqueza e bem-estar das populações. A economia cresceu, o bem-estar melhorou? Não. Mas como? A economia cresceu? Sim, mas a economia cresceu na mesma proporção do crescimento das pessoas. Então, se eu dividir essa atividade econômica pela quantidade de pessoas, cada um tem o mesmo que tinha antes. O crescimento econômico foi igual ao crescimento demográfico. Não há crescimento da riqueza, de fato, na sociedade. Mas tem um jeito de a gente corrigir isso com outro conceito econômico. É chamado de renda per capita. Aí a gente divide a produção pela população, identifica a renda por pessoa. Se a renda per capita cresceu, então dane-se que a população teve crescimento. A renda por pessoa está maior do que no cenário anterior. Será que isto garante bem-estar às pessoas? Não, porque nós sabemos a renda pode estar concentrada, o que é evidenciado pelo índice de Gini. Então a economia cresceu, a renda per capita cresceu, mas as condições de vida da população continuam precárias. Como nós podemos garantir crescimento econômico e crescimento da qualidade de vida das pessoas? Desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico pressupõe crescimento do PIB, crescimento econômico, mas com deslocamento de atividades de rurais para urbano-industriais. E esse deslocamento cria uma nova sociedade. Uma sociedade que urbana que é, industrial que é, de serviços que é, precisa de trabalhadores com melhor qualificação. Precisa de trabalhadores com mais anos de escolarização. Com trabalhadores de melhor qualificação, nós temos salários mais elevados. Esses salários mais elevados distribuem melhor a renda na sociedade. As pessoas com renda podem acessar determinados serviços, determinadas mercadorias que são essenciais para a sua qualidade de vida. Habitação, áreas com rede de água, esgoto, energia elétrica, acesso à saúde e assim sucessivamente. Então, ao deslocar as atividades do setor primário para o setor secundário e terciário, há uma tendência na sociedade de melhorias amplas das condições de vida da população e a isto nós ligaríamos, grosso modo, a ideia de desenvolvimento econômico. Garantimos então com isto a ideia de crescimento das atividades econômicas e melhoria do bem-estar das pessoas. Agora, na cabeça de vocês, o que deve estar aparecendo agora é o que é que tudo isso tem a ver com o meio ambiente? O desenvolvimento econômico está dado hoje, mas vamos imaginar que a estrutura econômica da nossa sociedade que estaria em desenvolvimento econômico é baseada nos combustíveis fósseis. Eles são renováveis? Não. Então um dia vai acabar.
Hoje nós temos desenvolvimento econômico, mas os nossos filhos e netos podem não ter. Então nós precisamos introduzir um viés temporal ligado à não exaustão dos recursos naturais. Se os recursos naturais se exaurirem, no futuro não haverá desenvolvimento econômico como hoje. E, portanto, voltamos à ideia de meio ambiente. Introduzimos, portanto, a noção de desenvolvimento sustentável, relatório Brundtland, da década de 1980. E o que diria o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento econômico, como nós vimos no slide anterior, mas com viabilidade para as próximas gerações. Então, ao conceito de desenvolvimento econômico, você introduz o tempo, a sustentabilidade ambiental. Mas é um conceito velho, dos anos 1980. Ele não estaria de alguma forma atualizado em um conceito maior, mais arrojado. Economia Verde, da Conferência Rio+20, que aconteceu então em 2012, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, e o que se desenvolveu nesse conceito, economia verde. É uma economia que trabalha com eficiência energética e, portanto, com fontes renováveis de energia, com baixa geração de ruído, com inclusão de resíduos, com inclusão social e com comércio ambiental, com comércio de bens e serviços ligados à sustentação ambiental. E daí, com uma economia verde, nós poderíamos ter, quem sabe, sustentação ambiental. Interessante. Mas restam dois problemas. Primeiro, qual seria a diferença gritante, radical, fundamental entre o velho conceito de desenvolvimento sustentável e o novo conceito de economia verde? Eficiência energética com combustíveis renováveis. Aqui também, para existir essa temporalidade. Baixa geração de resíduos. Aqui também, diminuição da poluição dos resíduos sólidos e assim por diante. Inclusão social já está no velho conceito de desenvolvimento econômico, não é? Está também no conceito de desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, não tem uma diferença radical do velho conceito de desenvolvimento econômico. E tem um segundo problema. Aonde eu comecei esta análise no slide anterior estranhamente? Crescimento econômico, renda per capita e desenvolvimento econômico. São conceitos que estão enraizados na economia capitalista. O que nós vimos no primeiro slide da apresentação. Se economia capitalista, não há sustentabilidade ambiental. E, portanto, são ideologias balizadas pelo mercado que não se prestam, de fato, à sustentação ambiental. Em última instância, eu perguntaria, tanto ao desenvolvimento econômico como à economia verde. Tá bom, como é que a gente vai fazer? Vamos substituir, olha só, eficiência energética e combustíveis renováveis, energias renováveis. Vamos substituir o petróleo pela energia eólica. Tá, vamos fazer carro de vento? A gente vai fazer grandes navios de transporte de carga à vela, né? Não existe isto. Simplesmente não existe. E ainda mais, a economia capitalista demanda regularidade de oferta. Eu posso ter regularidade no uso dos transportes baseados nos combustíveis fósseis? Sim. Extrair petróleo, refino, vira combustível e vai para o navio, vai para o automóvel. Será que eu tenho essa mesma regularidade na energia eólica? Não tem. Então, na economia capitalista, ela não é substitutiva. E, portanto, na prática, não dá para ter sustentabilidade, não dá para se atingir desenvolvimento sustentável ou economia verde na sociedade capitalista. Então, como nós poderíamos fazer isto? Nós podemos vislumbrar uma outra sociedade. Em uma analogia que eu costumo utilizar, nós trabalhamos com 3 dimensões, não é verdade? Mas poderia existir uma 4ª dimensão. Indique para mim a 4ª dimensão. Aonde ela se encontra? Eu não sei. Eu estou preso a 3 dimensões. Eu estou preso a uma sociedade capitalista, produtivista e consumista que gera de forma inescapável dano ambiental. Mas eu posso indicar, eu posso vislumbrar uma superação deste problema. O conceito de estado estacionário é um conceito também de economia clássica. E o que pressupõe o estado estacionário? O investimento equivale à depreciação. Então, a empresa investiu, investiu e está tendo crescimento. Não, porque ela só investiu naquilo que se degradou no intervalo de tempo.
e, portanto, as atividades estão estabilizadas. Se eu estou pensando numa economia capitalista que é orientada para o crescimento ilimitado, estado estacionário é uma boa coisa? Não, é uma coisa muito ruim. Então agora vamos inverter o quadro? Vamos transformar o estado estacionário em uma coisa muito boa. Não se investe mais para o crescimento ilimitado, porque a sociedade mudou o seu padrão de funcionamento e agora se investe meramente para a sustentação das atividades. Vocês devem estar pensando, bom, não adianta nada, porque hoje as atividades são de alto impacto ambiental. Sim, concordo. Daí a necessidade não apenas de um estado estacionário com investimento frente à depreciação, como a realocação de recursos orientados para ganhos ambientais e ganhos sociais. Aonde eu vou fazer esses investimentos? Para que haja um consumismo cada vez maior? Não. Os investimentos são orientados com vistas a minimizar o impacto ambiental, a melhorar os ganhos a todos na sociedade. Isto não pode estar dado em um país e não em outro. Tem que estar dado em alcance global, estruturando uma nova sociedade, portanto, não consumista e efetivamente democraticamente constituída. Agora, esta sociedade existe hoje? Não, a gente nem sonha com essa sociedade. São, portanto, transformações sociais estruturais que transcenderiam, que nos colocariam além da atual sociedade capitalista em termos políticos e econômicos, e aí sim, entre outras coisas, poderíamos vir a ter sustentação ambiental. Tranquilinhos até aqui? Temos então um aprofundamento. Eu vou levantar uma lista de exercícios, a gente já fez um da Unicamp, relacionado a esses temas, do aprofundamento de meio ambiente, e eu espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês. Se não, vocês sabem, me procurem nas redes sociais, Facebook e Instagram. É isso por hoje, abraço para todo mundo e boa sorte.